Olá, gente, boa noite. Eu iniciei um vídeo, mas caiu. Estou voltando. Convido vocês para entrar novamente comigo. Espero que ela esteja aí ainda. A doutora Ana Colette Calfun. Nós vamos falar sobre autismo. É um assunto que interessa muita gente. Nós estamos no mês azul para chamar a atenção, para os pais prestar mais atenção nos seus filhos, né? Porque de repente tem algum grau de autismo e não presta atenção. Então, ela está chegando aí, a doutora Ana, espero que ela esteja entrando ainda para esse nosso bate-papo que caiu. E eu estou começando tudo do zero novamente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, gente, para esse nosso encontro, esse nosso bate-papo de sempre. Só um minutinho. A doutora Ana já está aqui. Deixa ela ver. Deixa eu ver aqui. Doutora Ana, aqui. Vamos ver se a doutora Ana consegue entrar. Um momentinho. Deixa eu ver de novo. Vamos ver. Vânia Rezema, beijo. Oi, Ô, doutora. André. Tudo bem? Ó, tudo bem, caiu, tá? Mas nós voltamos, hein? Isso que Sim, que importa. bom. Acontece, né? Obrigado. Obrigado por você voltar aqui novamente, viu? Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando desse aprendizado aí. É sempre muito importante, ainda mais hoje, né? Um tema tão especial como esse, um mês tão especial que a Hum. gente precisa refletir muito, né, André? Então, muito obrigada por esse espaço, por você abrir essa pauta e por sempre Ó, promover ela tá aí a sem som. saúde mental, emocional. Será que ela é o meu ou dela? Aqui para mim tá tudo ok. Tô até com muita internet. André, É, o seu áudio estava falhando para mim. Você está me escutando? cortou seu som, doutora. Cortou seu som. Não sei se para vocês cortou também. Será, Ela cortou o som. será que tem alguém me ouvindo? Você pode sair e entrar novamente? Ainda bem que foi no começo. Posso. Nós vamos falar sobre autismo. Vou Como sair, lidar André. melhor com o autismo? Alguém me ouve? Não. Doutora, ela saiu e volta novamente. Acho que é melhor, né? Só um momentinho, gente. Tá entrando um monte de gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Que bom estar com vocês todos os dias aqui neste nosso encontro marcado. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Ainda não. Chegando, tá? Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Ainda não. Tá aqui. Tudo bem. Isto acontece, né? Máquina. Oi, Doutora, André. Tudo bem? agora tudo bem. Estão me Tudo ouvindo? ótimo. Ai, que bom. Tá. Opa, quase caiu aqui. Doutora, como a terapia ajuda na vida de um autista? Então, André, a terapia ela é essencial, né? Por que que ela é essencial? Porque o autismo ele é um transtorno, né, que tem dificuldades para propiciar o desenvolvimento natural típico daquela criança. Então, a terapia ela vai ser super essencial no intuito de promover aí uma qualidade de vida e justamente desenvolver habilidades necessárias
para que esse desenvolvimento ocorra e essa criança ou até mesmo o adulto possa ter uma vida mais independente, né? Então, assim, a gente percebe que no autismo existem muitos prejuízos aí, tanto nos âmbitos da linguagem, da comunicação, da interação social, comportamental. Então, quando a gente inicia precocemente aí o processo terapêutico, ele pode vir a ter resultados muito determinantes nessa questão da independência dessa criança, né? E do futuro adulto aí. Então, ela é essencial na vida do paciente aí com o transtorno do espectro autista. E quando a gente fala em terapia, André, a gente está falando não só em terapia psíquica, né? Não só na psicologia. A gente está falando aí de uma necessidade de promover um tratamento multidisciplinar. Então, com fonoaudiólogos, com fisioterapeutas, com neuropediatras, com toda uma equipe que vai promover justamente o aprendizado dessas habilidades que foram comprometidas aí. Doutor, é importante também, além da criança ou do adulto que não fez uma terapia, fazer, nunca é tarde, né? Mas e a família, os pais, eles sabem lidar, ou eles precisam também fazer uma terapia até para aprender a como lidar com esse ser? Sim, sim, é essencial também que os pais possam ter um apoio, porque assim, até para eles poderem aprender a gerenciar o estresse, né, André? O que que significa esse estresse? Dependendo da condição aí do espectro do autista, né, ele vai sofrer e ter consequências muito difíceis para toda a família. Então, essa família vai precisar, André, ter um espaço onde ela possa contar como está sendo difícil, aprender. E é muito importante, eu sempre recomendo muito nesses casos, que a família possa ter até um grupo de apoio com outros pais que também passam aí com as crianças com esse transtorno, né? É essencial para Trocar elas. experiência, né? Trocar experiência, né, Exatamente. doutora? Tão Aham. gratificante isso. É. Compartilhar aprendizados, né? Trocar essas experiências. Isso é que vai fortalecendo essa família para poder entender, né, essa criança aí, porque o que que ela precisa? Às vezes ela não vai conseguir se expressar dessa maneira típica. O que que é típica, né? É tido como a maneira, o comportamento esperado da maioria das crianças. Então, esses pais eles vão precisar aprender a reconhecer quais são os atos daquela criança, o que que significa, e para poderem propiciar todo um suporte aí para ela, né? Então é essencial que esses pais também recebam muito apoio e possam compartilhar suas emoções aí com o grupo e com profissionais também. Doutor, aí é cruel, mas vou te perguntar, porque eu sei que existe. Tem família ainda que esconde seus filhos com autismo? Olha, André, hoje bem menos, né? Mas a gente ainda tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com qualquer transtorno que exerça, né, que tenha sofrido aí algum tipo de estigma. Então, a gente até com pessoas que, por exemplo, têm depressão, ansiedade, a família tem uma certa dificuldade de olhar para isso, né? Por quê? Porque quando a família for olhar para isso, ela vai ter que promover aí mudanças comportamentais, emocionais, vai ter que modificar todo esse sistema familiar. Então, às vezes, é muito difícil entrar em contato com a necessidade dessas mudanças. Então, a família acaba entrando em possíveis negações, né? Às vezes, as pessoas não fazem isso conscientemente. É um processo inconsciente em que elas têm dificuldade de reconhecer a diferença do outro, seja lá qual diferença for essa, né? A gente vive em uma sociedade muito sistematizada e muito uniforme, né?
que prega qual é a roupa que as pessoas têm que usar, qual é o filme que elas têm que assistir, como elas devem se comportar. Então fica difícil em uma sociedade assim, André, compreender que as pessoas são únicas, né? Que elas têm a subjetividade, que elas são peculiares e que elas precisam ser respeitadas na diversidade delas, né? Então é muito importante a gente estar sempre conversando na nossa família para abarcar essa diversidade cada vez mais. E os pais têm que ter muito orgulho dos seus filhos, não importa o grau de dificuldade que esse filho tem, né? E se esse filho veio para essa família, alguma missão tem aí, né? E eu acho que você tem que ter muito orgulho desse filho e dedicar, só você vai precisar dedicar mais a ele do que com os outros. Só isso, né, doutora? Sim, todo ser humano, né, André, precisa ser aí respeitado na sua dignidade. Não é porque ele não tem, às vezes, né, as metas estabelecidas aí para cada idade esperada, que ele não deve ser reconhecido como um ser com as suas emoções, com as suas questões, com a sua necessidade de evolução, né? A gente precisa garantir essa dignidade, né? Tanto através de políticas públicas, como através da relação familiar, que justamente Sim. propicie para cada indivíduo ser aquilo que ele nasceu ou deseja ser, né? É. Doutora, você acha que o nosso governo precisaria investir mais, não só na questão do autismo, mas crianças que têm alguma dificuldade e deficiências também, né? Porque essas crianças bem trabalhadas, se tem apoio do governo, se tem escolas especializadas, para fazer todas as atividades, igual você colocou, fono, atividade física, uma escola, de repente, uma escola especial. Essas crianças, um momento elas têm essa dificuldade, mas depois elas podem desenvolver e ter uma vida quase normal, né, doutora? Sim, André, o que acontece é que se essas crianças receberem aí um diagnóstico precoce, tiverem um tratamento também precoce, né, com profissionais capacitados para isso, com certeza, André, elas terão aí uma qualidade de vida muito maior e uma possível independência. Então, a gente percebe aí casos, André, que, por exemplo, a criança tinha sido diagnosticada como sendo um grau severo dentro do transtorno do espectro, né? E aí, com muito investimento, com muitos profissionais atuando, a gente viu a reversão disso, ela passou para um outro espectro, então ela saiu aí do espectro severo, foi para o moderado, então é muito importante o investimento, né, por parte do governo, tanto nessa estrutura que promova a possibilidade para que todas as pessoas tenham acesso à saúde, a uma educação inclusiva, que é o caso que estamos comentando aqui hoje, né? E também, André, que possa ser investido aí recursos para que os profissionais de saúde possam fazer pesquisas, possam desenvolver o seu trabalho, né, de acordo com cada necessidade daquele público atendido. O que acontece também é que os profissionais de saúde, às vezes, eles têm muito desejo, mas não têm possibilidades de realizar, né, um atendimento aí. Então, eu vejo isso, muitos colegas, né, que trabalham aí na rede social, eles não têm nenhum apoio e, às vezes, não têm material para realizarem o trabalho. Né? A gente vive aí num país onde o incentivo à pesquisa tem sido cada vez mais diminuído. Então, a gente precisa falar muito sobre essas Triste. questões, né? E exigir aí dos nossos políticos que eles cumpram esses compromissos, né? Isso é essencial, garantir a dignidade, a saúde, né? E o incentivo aí para que as pessoas consigam desenvolver pesquisas. Porque, olha, André, principalmente no caso do autismo, né? A gente teve aí muitas
práticas terapêuticas que foram sendo inseridas e que chegaram a desenvolver muito a qualidade de vida. Então, imagina se a gente tiver um investimento maciço aí do governo, o quanto a gente vai poder promover uma qualidade de vida diferente aí para todas as pessoas que sofrem, porque é um sofrimento, tá, André? A gente precisa deixar isso muito claro aqui. Então, essas pessoas, elas precisam receberem apoio para que esse sofrimento, tanto individual quanto familiar, possa ser cada vez mais minimizado. É verdade. E outra coisa, todo ser humano merece o melhor, né, doutora? Tudo que a gente possa oferecer, e todo ser humano, ele merece, né? Então temos que lutar sempre por melhor para todos, né? Independente de pobre, rico, tudo são pessoas, tudo merece o melhor, né? E a gente tem que trabalhar para isso. Olha, vamos agora, as eleições estão chegando aí, vamos conscientizar que nós temos que votar para presidente, mas nós temos também, né, doutora, que pensar que a política não é só o presidente, é um congresso, os deputados, escolher melhor os deputados, o pessoal, os senadores, né? Então, assim, é importante a gente pensar nessa política num todo, para que essas pessoas venham nos representar da melhor forma possível e possa trazer uma vida melhor, mais digna para todo mundo, que todo mundo merece, né? Sim, André, é muito importante que cada cidadão conheça aí, né, o projeto aí das políticas públicas, como é que aquele candidato defende a saúde, a educação, né? A gente precisa conhecer quais são essas propostas e estar de acordo com elas antes de realizar esse voto, né? Isso é que vai ser decisivo aí nessa mudança que a nossa sociedade tanto necessita, né, André? Não pode ficar no que está. Alguma coisa tem que mudar e melhorar. Ninguém merece ficar no que está. É muito cruel com o povo, né? Passando fome, necessidade, não tendo direitos respeitados, né, doutora? Incentiva os filhos também. Ó, vai tirar o título de eleitor, 16, 17 anos. Quem vai completar logo 16 anos, incentiva essa molecada para eles votarem, né? Que só dessa forma só um povo forte e um povo consciente que a gente vai mudar as coisas, E né? conhecedor de todos os seus direitos e de todas as leis, né, André? É. Doutora, como é que pode ser feito o diagnóstico e o acompanhamento com uma criança autista? Então, esse diagnóstico, André, ele é um diagnóstico considerado clínico, né? O que que vem a ser isso? Para acontecer esse diagnóstico, né, o médico ele precisa observar muito o comportamento aí daquela criança, né? E também ouvir muito o relato dos cuidadores, né? Por quê? Porque assim não é tão simples dar esse diagnóstico, né, André? As pessoas são, igual a gente falou, apesar de existirem, né, sinais e sintomas aí dentro de um quadro, né, que a gente pode considerar, as pessoas manifestam esses sinais e sintomas de maneiras diferenciadas. Então, é através de muita observação pelo médico que esse diagnóstico é feito, né? E aí ele também, para ser consolidado, né, existem testes psicológicos em que o neuropediatra vai aplicar aí naquela pessoa para também ter mais uma segurança nesse diagnóstico, né? Uma coisa que é muito necessária a gente colocar é que quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, né, André, mais chances aí essa criança terá de ser minimizado aí, de poder adquirir essas habilidades para que ela possa ter uma qualidade de vida maior. Então é muito importante se os pais começarem a notar, ou a própria escola, a escola observando com as outras crianças, né? A escola tem uma possibilidade ali de verificar se aquela criança está muito distante de um padrão esperado. Então, se a escola chegar a conversar, os pais já procurarem
agendarem aí um atendimento para que essa criança possa iniciar a desenvolver as habilidades que forem necessárias. Então, esse acompanhamento ele é feito, a gente falou aqui, né, de uma maneira multidisciplinar, com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? E ele é individualizado, André. Cada autista é único. E às vezes, por exemplo, o fonoaudiólogo vai trabalhar com uma determinada pessoa, uma questão da linguagem ali, dela aprender a entender, por exemplo, algumas metáforas. Com outra, ela já vai trabalhar em uma outra questão. Então, é muito importante, né, ter esse conhecimento aí das questões para que se possa trabalhar individualmente cada autista, né? Apesar da gente ter esses sinais aí que são compartilhados por todos, né? Mas eles são expressados de maneira única. Então, isso é essencial, André. Tá. Doutora, você já pegou algum caso, alguma família que foi descobrir bem tardio já? Sim, André, sim, André. A gente às vezes percebe que foi um sofrimento inenarrável para aquela pessoa, né? Mas ela não teve acesso, os familiares não perceberam. Hoje em dia a gente tem mais informação, né, André? Mas há 30 É. anos atrás, aí, a gente tinha muita dificuldade em falar sobre esses transtornos do desenvolvimento, né? E também uma coisa muito importante da gente dizer, André, é que antes dos anos 80 aí, o autismo ele não era visto como um transtorno de desenvolvimento. Ele era visto como sendo provocado pelo ambiente. Então, imagina o quanto isso era difícil, né? Várias mães Nossa, foram culpabilizadas, né? Então, assim, felizmente a gente teve aí muitos estudos e se percebeu que o autismo é uma condição aí, né? Provavelmente genética, apesar da gente ainda não conseguir estabelecer especificamente, né, qual foi o gene, se houve modificação ou não. Hoje em dia se fala em mutações genéticas que levaram a isso, mas ainda não há uma comprovação rigorosa, né? Então é importante dizer que imagina 30 anos atrás, isso era quase que um tabu, né? A família era vista como sendo provocadora daquela condição. Então, muitas que dessas pessoas, cruel, que muito cruel que era essa família, doutora. muito, André, era uma Que crueldade coisa. absurda, né? Principalmente com as mães, né? Tiveram É, termos horríveis com as mães, assim, mães geladeiras, era de uma nossa. ignorância, vamos chamar assim, né? Que infelizmente aí muitas pessoas sofreram e tiveram consequências muito negativas, né? Mas então imagina pessoas que nasceram lá atrás, né, elas foram descobrir com 34, 35 anos, né? E assim, apesar de ser, né, mais difícil todo esse processo para ter uma remissão aí desses sintomas, né? Isso pode vir a acontecer se essa pessoa receber aí esse tratamento multidisciplinar. Talvez de uma maneira mais lenta, né, André? Mas assim, a pessoa que estiver suspeitando, vá, procure um médico, obtenha mais informações, porque se realmente você for diagnosticado, você vai ter muito mais qualidade de vida se puder receber um tratamento aí profissional adequado. É para a pessoa que tem e as pessoas que estão em volta, né, doutora? Porque quando a gente ama a pessoa, a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente sofre junto, né? A dor não é só do outro, a dor é da gente também, né? Sim, André, e uma questão também que é muito importante a gente falar, que, por exemplo, né, o transtorno do espectro, ele chama espectro do autismo justamente porque ele não é uma condição uniforme, né? Então, Sim. existem pessoas, graus aí variados. Então, o que acontece? As pessoas que têm esse transtorno do espectro do autismo considerado leve, às vezes é muito difícil de serem diagnosticadas. E enquanto esse processo não acontece, por exemplo, elas têm muitas dificuldades na interação social, muitas dificuldades de entender, às vezes, né, o que o outro está dizendo, de expressar os seus sentimentos. Então, imagina quantos prejuízos essa pessoa vai tendo a cada ano que passa, né? É verdade. Então, por isso que é muito importante a gente
tentar fazer, de alguma maneira, esse diagnóstico mais precoce possível. Sim, tudo, né, doutora? Tudo no começo Sim, facilita tanto, né? Qualquer doença, tudo. No ser humano, quanto mais rápido você cuidar, a chance é muito maior. E também, além da chance de cura de qualquer patologia, de qualquer doença, diminui muito o sofrimento das pessoas, né? exatamente. Diminui o sofrimento, propicia o aprendizado das habilidades, né? A reinserção aí na sociedade de uma maneira mais positiva, diminui o estigma, aumenta a autoestima, né, André? Tudo isso é muito importante. Ô, Dejanira, a gente também ama você e todo mundo. Que lindinha. Você ama a gente. Que lindo isso, né? A vida vale a pena, né, doutora? Com Sim, pessoas assim, só vale a pena, né? é verdade. Que coisa gostosa, Djanira. Doutora, dentro da psicologia, como que o profissional vai levar esse indivíduo Então, em termos de tratamento? Então, o que acontece hoje em dia, né, André, é que a gente tem aí na psicologia, atualmente, assim, o que é mais indicado para se tratar aí o transtorno do espectro do autismo é a terapia ABA, né, que é de uma aplicação comportamental. Agora, isso depende muito, né, André, como ela vai ser aplicada, porque vai depender justamente desses graus aí do espectro, né? Então, na maioria, mas assim, se a gente puder dizer assim, basicamente o que essa terapia vai propiciar é o desenvolvimento das habilidades necessárias relacionadas aí à linguagem, à comunicação, à interação social, aos comportamentos, para que aquele indivíduo possa se tornar cada vez mais independente, né? Então, por exemplo, dependendo de alguns casos, vai ser preciso aí tratar aquele indivíduo de maneira que ele possa fazer as atividades rotineiras do dia a dia sozinho. Então, por exemplo, ensiná-lo a comer, ensiná-lo a tomar banho, ensiná-lo a amarrar o sapato, ensiná-lo a reconhecer o que que aquele olhar assim, a expressão facial do outro quer dizer, porque isso é muito difícil para a pessoa portadora do espectro, né? Em alguns casos ela não. Ela tem dificuldade de fazer a leitura, não é, doutora? Exatamente, em alguns casos, né, ela tem dificuldade aí de fazer a leitura, ela tem dificuldade, pode apresentar dificuldade na fala, dificuldades também na questão da inteligência, né, de ter uma dificuldade. E outra questão muito importante aí, André, é que esses graus, né, eles precisam serem bem avaliados, igual eu falei, de maneira individual para que isso possa ser desenvolvido e essa pessoa consiga se colocar no mundo. Então, por exemplo, no transtorno, quando ele é considerado mais leve, a pessoa tem ela tem comportamentos, né, mais típicos, ou seja, ela consegue ter uma adaptação maior na sociedade, mas ela pode ter uma dificuldade muito grande na interação social, então ela vai precisar ser apoiada justamente para ensiná-la a adquirir essa habilidade. Por exemplo, para algumas pessoas, o fato de entender o que está acontecendo, às vezes as pessoas estão numa roda, né? E você percebe ali um ato de um olhar de outro, um gesto de outro, e consegue fazer uma análise daquele contexto. Então, você vai conseguir ter uma flexibilidade nas suas reações. Uma hora você vai falar mais severo, outra hora você vai falar mais amoroso. Isso para algumas pessoas do espectro é muito difícil, porque elas não conseguem reconhecer o que está acontecendo no contexto. Então, aí entra a terapia, propiciando para aquele indivíduo justamente esse aprendizado, né? Então, em alguns casos, utilizam-se cartões com imagens da rotina, para que aquela pessoa possa entender. E aí isso é feito de maneira a reforçar
os comportamentos quando eles forem positivos, né? Para que aquela pessoa entenda que aquilo é favorável para ela e comece a despertar para esse aprendizado de maneira mais saudável, né? Então, vai diminuir a frustração daquela pessoa na não compreensão, né? Em alguns casos também do espectro do autismo, né, o que a gente vê é a prevalência de muita depressão, ansiedade. Então, a psicologia vai atuar também nessas comorbidades provocadas pelo autismo, né? Então, é um vasto mundo que a psicologia pode atuar ali, Que mas legal isso. sempre objetivando que aquele cidadão possa se tornar mais independente e tenha uma qualidade de vida. Que legal isso, né? E pode, né, doutora? E pode, né? Que Sim, bacana isso, né? sim, Pode sim, demorar um pouco, uns demora mais, outros demora menos, mas chega lá, né? sim, Com boa André. vontade, com determinação. Doutor, e esses profissionais para tratar pessoas com autismo, ela tem que ter uma especialização? Sim, André, na maioria dos casos, sim. Por quê? Porque você vai precisar ter uma experiência muito ampla, né, André? Porque é isso que a gente está falando, a diversidade do espectro é muito grande. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se atualizar, estiver entendendo as novas pesquisas, os modos de atuação, melhor vai ser aí, tanto para o profissional, que vai ter mais segurança na sua atuação, quanto para aquele indivíduo que vai se sentir aí acolhido em todas as suas necessidades. Então, na área da saúde, a gente costuma dizer que o estudo ele é extremamente necessário porque ele promove essa atualização, né, André? A gente está em É verdade. constante desenvolvimento, existem muitas pessoas fazendo pesquisas muito importantes. Então, esse profissional precisa ser cada vez mais apto a entender. Por exemplo, a gente falou lá no início que nos anos 80 o autismo era visto de uma maneira e hoje ele é visto de outra maneira. Então, lá Graças a atrás, Deus. se tinham práticas terapêuticas X, hoje se tem essas práticas terapêuticas Y, né? Então, a gente precisa dessa constante renovação aí. Em evolução. Doutora, a música aí, o teatro, eles são componentes que ajudam muito o autista? Olha, André, em alguns casos sim, né? Dependendo aí do comprometimento e do quão preparado para esse estar aí nesse grupo, né? Por exemplo, artístico. Então, dependendo disso, desse comprometimento, a criança pode ser inserida ou o indivíduo que vai obter aí benefícios muito grandes, porque a música, a arte, o teatro, eles promovem justamente o aprendizado das emoções, né? Que às vezes é difícil para a pessoa portadora do espectro identificar essas emoções. Então, por exemplo, vivenciá-las através do teatro, através da música, né? Isso pode ser aí muito transformador. Mas em alguns casos, por exemplo, primeiro essa pessoa precisa ser preparada, porque o que acontece? Alguns estímulos para algumas pessoas dentro do espectro, elas podem ter aversão a esse estímulo, né? Então, primeiro a gente vai precisar de se dessensibilizar, fazer com que essa pessoa aprenda, né, adquira habilidades para lidar com esse estímulo, para que depois ela possa ser inserida aí nesse grupo. Porque senão fica tudo muito, né, André? Pode ser muito intenso essa vivência aí, dependendo do grau aí que essa pessoa esteja. E também não pode querer que faça tudo ao mesmo tempo, né, doutora? Às vezes a pessoa, o indivíduo também não está preparado para querer fazer, o pai, não é por mal, às vezes até para achar que está ajudando, põe para fazer música, põe para fazer karatê, põe para fazer canto, é muita coisa ao mesmo tempo e acaba não tendo o aproveitamento que deveria ter, né? Então tem que ter É, cuidado, né? André, e por exemplo, assim, uma queixa muito recorrente que a gente escuta, né, das pessoas que estão aí no estágio mais leve, é justamente por elas se parecerem mais com esse padrão esperado, elas acabam sendo cobradas, né, dessa inserção rápida aí, e às vezes se esquece que elas possuem um outro ritmo, que elas estão em um outro momento aí, né? Então, isso que acaba sendo muito difícil
difícil para as pessoas que estão no espectro considerado leve, né, André? Porque Hum, justamente às vezes é tão maciçamente esperado é, dela que ela se recupere, que ela se transforme, que ela é. fique independente, né? Uma ansiedade muito natural. Às vezes os pais, por exemplo, a criança está com 4 anos e os pais já estão pensando, mas será que ela vai namorar? Será que ela vai ter uma vida sexual ativa, né? A gente não sabe do futuro, né? É muito difícil prever o Uma futuro. coisa, uma coisa de cada vez, né, doutora? É Né? por isso que a Né? família, André, precisa receber esse apoio, né? Às vezes a gente, no meio do tratamento, por exemplo, a gente chama mais a família do que a própria pessoa no consultório, né, André? Porque a gente percebe que a Sim, ansiedade daquela família está atrapalhando o desenvolvimento. É claro que, como você falou, a gente nunca faz isso de uma maneira a julgar aquela família, porque a gente sabe que existe muito amor, né? Mas é que aí a é. gente vai precisar constituir um espaço para aquela família para que ela possa entrar em contato com aquela ansiedade e entenda que cada pessoa possui o seu ritmo, as suas Seu tempo, diferenças, né? né? Exatamente. É. Então tem que ser no tempo dele, né? Não no tempo do outro, não é? Sim, André, É. sim, isso é muito importante. Doutora, tem mais casos de menino ou menina? Tem mais casos de menino, André. A gente costuma dizer que tem quatro a cada, né, 4 meninos para uma menina. Esse porquê aí ainda não foi muito definido pela ciência. O que a gente vê nas pesquisas é que o fato da mulher ser XX, né, a gente diz que então existe um fator protetivo aí sendo esse X, mas exatamente ainda não se sabe dizer o porquê. Acredita-se também, né, que essa mutação genética ela precisa acontecer de uma maneira mais extrema nas mulheres para se manifestarem as doenças neurológicas, os transtornos de desenvolvimento, mas nada ainda muito definido, né? O que a gente sabe tem visto, não é o que a gente sabe, o que a gente está percebendo e tem visto é que afeta mais os meninos do que as meninas. Engraçado isso, né? Uma questão então tem muito a ver também com a questão hormonal, né, doutora? Isso não tem? Um pouco, não? Sim, provavelmente, né, André? A gente ainda É, não tem como afirmar aí o que seria, né? Mas como a gente conversou, existem muitas pesquisas hoje em dia. Hoje em dia já está tendo uma pesquisa até em bebês, né, André? Eles já estão começando a é, reconhecer a partir da ressonância, já tem alguns apontamentos aí sobre o autismo. Então, acredito que em breve a gente vai ter muito mais informações aí. Com certeza a gente vai poder atuar de uma maneira mais eficiente, com mais respeito, né, André? Porque à medida que a gente vai muito. tendo mais conhecimento, a gente vai agregando respeito, admiração, acolhimento àquela diversidade. E dar espaço também, a sociedade precisa de dar espaço para esses indivíduos, né, doutora? Né? Sim, Abrir trabalho, né? Dar espaço para eles, né? Porque eles podem trabalhar, eles podem desenvolver, eles são capazes, dentro do ritmo deles, né? E isso é muito importante, a sociedade também abraçar, né? Além da sim. família. Hoje a gente tem aí um espaço bem maior, né, André? Por exemplo, É, a arte propicia muito isso, né? A gente tem hoje em dia na Netflix, até para quem quiser, né, entrar, tem é, uma série aí, o Atypical, né, que fala é, justamente do transtorno do espectro do autismo aí, sendo atípico, né? Então, mostra todas as dificuldades desse autista, porque ele sofre alguns percalços justamente porque ele tá, é muito bonito isso, né? Porque já vai mostrando, ele está na fase da adolescência, dessa questão de descobrir a sexualidade, só que ele não sabe exatamente como ele faz para abordar, né, a mulher, então ele vai aprendendo a fazer isso, né? Então, quando a gente vê isso aí através da cultura, né, a gente começa a perceber que esse espaço ele está aumentando, né, André? que E, bom, e, que é, bom. e
e os próprios portadores aí do transtorno, né? Existem vários que têm Instagram, que estão expressando as suas dificuldades, como é a sua vida, as suas poesias. Então, eu fico muito contente porque esse espaço está sendo cada vez mais adquirido aí e respeitado, André. É verdade, doutora. Doutora, uma pessoa, quando trata precocemente que a família começa a fazer o tratamento desde cedo, ela, com o tempo, ela pode ter uma vida quase que normal, depende de cada caso, não é, doutora? Sim, sim, André, foi aquilo que a gente falou, né? Quando o diagnóstico é feito precocemente, a intervenção terapêutica também com profissionais capacitados, com esses recursos multidisciplinares, o que a gente observa é justamente a remissão de muitos desses sintomas aí e de uma vida mais independente desse indivíduo. Então, por isso é que a gente hoje em dia batalha tanto, né, para descobrir novas práticas terapêuticas, porque já se viu o quão benéfico isso é na vida desse indivíduo. É verdade. Doutora, a criança autista, como é que ela lida com os pais? Ela é um pouco diferente com os pais do que uma outra criança? Sim, André, sim, né? E aí que entra essa necessidade da família ter uma observação muito acurada, né? Para ela poder compreender, por exemplo, as manifestações de carinho daquela criança, que não vão ser tipicamente conhecidas, mas que aos poucos, como quando essa família for se desenvolvendo, for fazendo também um processo terapêutico, ela vai reconhecendo aí quais são esses movimentos que aquele indivíduo, que aquela criança está fazendo e que está manifestando aí as suas emoções, né? Por isso que é muito importante, né? Algumas pessoas dizem, me perguntam muito se o autista é carinhoso, né? E ele é, sim, só que ele se expressa da maneira dele que não é tipicamente conhecida, né? Nós é que temos que ter a sensibilidade de começar a perceber como essas emoções são manifestadas aí para aquele indivíduo. E à medida que ele também vai aprendendo através da prática terapêutica essas habilidades de interação, de comunicação, da linguagem, né? Ele vai conseguindo também se expressar mais aí. Então, tanto a família quanto esse indivíduo vão tendo mais esse desenvolvimento da emoção e o reconhecimento dessa emoção. E tem vários casos também, doutora, que às vezes a pessoa, a família fala: ah, esse menino está assim porque os pais separaram, o pai dele faleceu, e às vezes não é nem isso, né, doutora? Sim, Pode ser um grau de autismo. Tem vários casos assim também, né? exatamente, esse é sempre um perigo, né, André? Também a gente tentar culpabilizar o ambiente, né? Porque É. aí isso não ajuda e não transforma ninguém, né? O que a gente precisa perceber é justamente quais comportamentos estão sendo alterados para que a gente possa promover para aquela pessoa práticas terapêuticas efetivas em que ela consiga transformar esses comportamentos, né? Juntamente com seus familiares. Então, nunca pela via do julgamento e da culpabilização, sempre buscando a compreensão, André. Isso é muito importante, né? Em qualquer que seja o transtorno, a compreensão é que vai levar à transformação. A gente falou aqui anteriormente, né, que à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa ciência, isso vai originando aí, né, André, mais respeito, mais acolhimento, porque o ser humano tem uma questão, né, com o novo, que é sempre muito difícil. Tudo que é novo para ele, ele tende a ter dificuldades e a rejeitar. Então, quanto mais ele fosse se colocando nessa posição de buscar a compreensão, o entendimento desse outro, mais possibilidades de interação aí de maneira respeitosa vai se fortalecendo. Doutor, e os graus de autismo? É, como ele funciona? O diagnóstico, para saber o grau que aquela criança ou aquele indivíduo tem.
Então, o grau ele é feito através dessa observação clínica, né? Às vezes isso vai levar alguns meses, o médico vai ter que estar muito em contato com aquele paciente, até mesmo porque o consultório acaba sendo um ambiente muito artificial, né? Então é preciso estabelecer aí várias sessões para que esse médico possa ter a condição de observar cada detalhe aí, né, André? E também pela via da aplicação dos testes. Esses testes também, eles indicam aí em qual grau que o indivíduo está, né? E a gente fala nesse transtorno do espectro, novamente eu vou falar porque isso é muito importante, porque não se é uniforme, né? Existe uma variabilidade. Então a gente costuma dividir isso em três níveis, né? O nível um que a gente diz aí que ele é leve, que aí são consideradas as pessoas mais próximas desse padrão normal, né? Não tem aí uma associação com uma deficiência intelectual, são pessoas que geralmente apresentam aí um interesse muito repetitivo em algum tema, uma dificuldade, mas não é uma dificuldade tão grande na interação social, ela vai ter uma dificuldade maior aí ao iniciar a conversa com o outro, a compreensão das suas emoções. Então, esse é o nível mais leve. Aí depois vem o nível mais moderado. O que, que seria esse nível mais moderado? Essas dificuldades sociais, essas dificuldades da comunicação, da linguagem, elas já começam a aparecer de maneira mais incisiva nesse indivíduo. Então, aí a gente padronizou se chamar desse moderado. E no caso né, das dificuldades mais severas aí, existe um grau de comprometimento muito grande, né, André? E que essa pessoa vai precisar de muito apoio aí, suporte para que ela consiga adquirir aí uma certa autonomia. Geralmente esses casos severos, eles estão associados aí a uma deficiência intelectual severa ou moderada, né? E é muito importante dizer também, André, que em todos esses casos, nos casos leves, nos casos moderados ou nos casos severos, o suporte é muito importante. Todos esses casos precisam de suporte. O que vai variar é a intensidade desse suporte aí, né? Então, nos casos leves, menos suporte. Nos moderados, a gente já precisa de um suporte maior. E nos severos, em alguns casos, por exemplo, na educação, a gente vai precisar que essa pessoa tenha aí um professor, uma pessoa formada nessa educação especial e que o acompanhe mais de perto. Então, a gente diz que ele vai ter que ter um suporte maior aí, né, André? Em alguns casos, a gente vai ter, nos casos leves, a gente tem a professora observando algumas dificuldades, por exemplo, da linguagem daquela pessoa de entender simbolicamente as metáforas, a linguagem mais figurada, mas aquela pessoa consegue, por exemplo, estar ali de uma maneira mais inclusiva e sem ter necessidade de tanto suporte assim, né? Então é mais ou menos isso aí dos graus aí do transtorno do espectro. Então, assim, um grau moderado ou leve, a criança pode ir para uma escola normal. Isso vai depender, né, André? Sempre lembrando que cada autista é único e que os sintomas vão se manifestar individualmente, né, neles, assim. Então, a gente nunca coloca uma regra nesse sentido. Na maioria das vezes, eles vão poder sim, porém, às vezes vai se precisar fazer algumas adaptações. Então, adaptações na prova, por exemplo, uma prova mais específica para ele, um suporte maior, na maior parte, em alguns casos, né? Em português, em matemática. Então, ele vai poder frequentar uma educação aí normal, tida como normal, porém com algumas modificações necessárias, né? Então, nesse caso, realmente, a família e o professor precisa de estar sempre acompanhando juntos, né, doutora? Para que isso possa vir trazer benefícios melhor para essa pessoa, né? Sim, André, esse acompanhamento familiar, o acompanhamento aí de todos os cuidadores das instituições escolares é fundamental
fundamental para reconhecer, para ajudar aquele indivíduo a reconhecer as dificuldades e propiciar um ambiente onde ele possa desenvolver o aprendizado dessas habilidades. Sempre que a gente está falando de um transtorno de desenvolvimento, a gente vai falar numa prática terapêutica que vai possibilitar a reabilitação, né, desse ser aí. Então é muito importante a gente sempre pensar nisso. Quais são as especificidades aí, né, que estão atingindo o comportamento dele, a linguagem, a integração e como é que a gente pode atuar para ajudá-lo a adquirir essa habilidade. Os professores são uma categoria que a gente tem que ter maior respeito, que são de uma importância, né, enorme. E os professores, no geral, eles estão preparados para uma pessoa com autismo, doutora? As Olha, escolas, como você colocou, consideradas normais? olha, André, hoje em dia a gente já tem aí Cortou profissionais. o som dela de novo. Tá me ouvindo, André? Seu som Agora cortou novamente. tá Vou me pedir para ouvindo? você sair e entrar novamente. Tá, só um instante. Pode ser? Pode. Tá. Que assunto importante, né, gente? Que profissional maravilhosa, a doutora Ana, né? Se expõe, vem aqui, tira seu tempo para vir para ajudar, orientar. Isso é tão importante, né? Olha, por isso que eu não. O pessoal fala, mas como é que você consegue fazer live todo dia, gente? Por isso, com profissionais dessa forma e trazer informação para as pessoas, eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Deixa eu lá ver se a doutora já entrou de novo. Tá. Tá entrando a doutora Ana de novo. Oi, André. Doutor, Agora sim? voltou. Ai, que bom. Eu perguntei para você se as escolas normais, consideradas normais, se os professores estão capacitados para aceitar uma pessoa com autismo. Então, André, o que eu disse foi o seguinte, que eu estava dizendo, né? Era o seguinte, que hoje em dia a gente tem profissionais mais gabaritados, profissionais mais sensíveis, né? Que estão aí procurando essa atualização. Mas, André, a gente também tem um outro lado, a gente vai entrar novamente nessa discussão aí, né? Da necessidade da construção de políticas públicas que favoreçam esse profissional. Porque o que que acontece, né, André? Às vezes o profissional tem muita boa vontade, mas ele não tem recursos financeiros para se especializar, para procurar aí maneiras de se atualizar, de participar dos congressos. A gente sabe que a realidade brasileira com o professor ainda é uma realidade de muito desrespeito e pouco Muito. incentivo, né, André? Então É. fica muito difícil também para a gente exigir desse profissional que ele se atualize, se ele tem que trabalhar, às vezes, em 3 turnos, para ter um salário, né, André, que É. possibilite aí minimamente o desenvolvimento da família dele. Nem estamos falando que ele vai fazer 3 turnos para viajar, para conhecer o mundo, para, né? A gente está falando de Para condições pagar as contas. Pagar as contas e exatamente, olha né? lá. E olha lá. Minimamente. Então, assim, é muito difícil para esse profissional, né? Encontrar tanto tempo quanto recursos financeiros para que ele possa fazer, né? Então, a gente precisa aí, André, novamente frisar isso, a importância de se ter investimento nessa área da educação, né? Promovendo essa atualização, promovendo aí movimentos em que esse profissional possa cada vez mais se sentir seguro para acolher toda a diversidade e a complexidade do ser humano, né, André? A gente É. sabe que os profissionais ainda não estão minimamente recebendo o respeito que eles precisariam e que eles têm todo o direito aí, né, André? Então, infelizmente, isso depende muito de que escola estamos falando, né? Uma escola particular, em que os professores ganham mais, em que os próprios donos possibilitam aí uma atualização maior, com certeza vai ter essa diferença aí social, né, André?
É verdade, doutor. Infelizmente é assim mesmo. Sim. Mas vamos cobrar, gente. Os políticos não podem ficar cegos e achar, os governantes achar que tem situações que não existe e deixa para lá, né? Não, existe, né? É uma situação que está falando, é real. Tem uma população enorme com autismo, né? E Sim, outras doenças também, né? sim, É, André. precisa de ter mais apoio, de ter profissionais mais qualificados, né? E Sim. eles merecem. Só citando aí um número, né? É claro que esse número ainda pode ser muito maior, André, o número que eu vou citar aqui, porque a gente falou dos transtornos mais leves e da dificuldade de diagnosticá-los, né? Então, o que a gente diz é que ainda são casos ainda que podem ser subnotificados, ou seja, que a pessoa tem, mas que ainda não foi diagnosticada, então não foi contabilizada aí, né? Então, atualmente, a gente fala em torno de 2 milhões de autistas, né? Aí no Não. Brasil, né, André? Então, a gente precisa cada vez mais ter políticas públicas que possam promover a dignidade e o desenvolvimento dessas habilidades necessárias para que esse indivíduo alcance a independência, André. Doutor, você sabe a população do Uruguai? Eu não sei. Não, não sei, André, também. Uma boa Mas pergunta. não é? É, é quase uma população de Sim, um país pequeno, não sim, é? provavelmente, André, sim. Tá? Então, sabe, temos que cobrar, vamos atrás. Os pais têm esse direito de querer Sim. o melhor para o seu filho, vai atrás, se precisar, não consegue, entra com uma ação, né, doutora? Procura um advogado, Uhum. né? Entra com uma ação, porque você tem o direito de ter o melhor tratamento para o seu filho, né? Sim, Ele é um ser humano, ele é brasileiro, tá? E ele merece o que tiver de melhor, tá? Não é só filho de rico, não. Todo mundo merece. Pobre e rico são pessoas e eles merecem o melhor, né? Vai atrás. exatamente, André. Uma coisa muito importante, né, para os familiares é procurar ter conhecimento das leis oferecidas, né, daqueles direitos que eles já estão recebendo e outros ainda que eles nem sabem da existência, né? Então, os pais, os cuidadores procurarem aí também entrarem nesses grupos de apoio, entrarem através do Facebook. Hoje em dia a gente sabe, né, que tem esses grupos. É fundamental a participação aí para que eles possam expandir cada vez mais, né? As questões que estão sendo desenvolvidas, quais políticas públicas, quem é que está lutando. Então, isso é muito importante. Essa consciência, ela é necessária para que esse ser consiga defender os direitos aí do seu filho ou do seu parceiro, né, André? É verdade. E criar, de repente, associações e as famílias se unirem, né, doutora, para esse bem maior, que é pensar num todo, não só pensar no seu filho, mas você pensar em toda a família que tem uma pessoa com autismo, então se torna muito mais certo. Só para você ter uma ideia, há uns anos atrás, a CD, né, a gente nem sabia, né? Depois, a CD foi fortalecendo tanto que é um órgão hoje que trata de milhões de pessoas com tratamentos maravilhosos. Uhum. Então, precisa de fortalecer, E né? que, e que Alguém precisa tomar iniciativa. Sim, e voltando à ACD, né, que além de promover tratamento para milhares de pessoas, ainda promovem muitos cursos para profissionais de saúde, né, André? Então, olha a Então, importância dessa instituição aí no nosso é, país e o quanto ela deve ser reconhecida e receber é, recursos aí, né, André? Porque são os dois viés, o viés da promoção, dessa atualização, do conhecimento para os profissionais e o viés de promover aí os recursos necessários para esse paciente poder se desenvolver, né? é verdade. Doutora, muito obrigado. Você é genial. Que ser humano incrível, que profissional. Como é que as pessoas te acham, doutora?
André, primeiro eu quero te agradecer. É sempre incrível estar aqui com você, né? Receber de você Obrigado, todo esse carinho, a sua luz, que também é muito grande, e que isso obrigado. só acontece, André, né? Esse diálogo tão fluido, porque você nos recebe com muito amor e promove para a gente, assim, a possibilidade desse diálogo maravilhoso e tão construtivo. Sempre que eu saio daqui, eu saio mais fortalecida e mais reflexiva, André. Então, muito obrigada. Obrigado a você, doutor. Para falar comigo, tem o meu Instagram, que é o Ana Colette Chalfun, e tem o meu telefone, né, que é o 11 97168 1908. Qualquer dúvida ou qualquer explicação que de repente tenha faltado aqui, estou super à disposição. Podem me procurar, a gente conversa, né? No que eu puder ajudar, eu estarei disponível. Eu sei disso, doutora. Você tem um coração imenso. E quem quiser marcar uma consulta com a doutora também, continua se dando consulta online também, né, doutora? Online e presencial também. Tá, tá. Agora, graças a Deus, está voltando tudo. Sim. É, então, ó, quem for fora de São Paulo, 011 97168 1908. 011 97168 1908. Eu vou colocar aqui o telefone dela. Doutora, não demora não, viu? Não, não demora. Não Volta podemos ficar rápido. longe muito tempo. Não, Um não. beijo Muito imenso. obrigado. Obrigada pelo carinho. Beijo para todos. Obrigado a você. Boa Gratidão. noite. Boa Beijo. noite. Beijo. Boa noite, gente. Até sexta-feira lá no Mulheres, hein? Essa semana, sexta-feira. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.